Eu nasci mesmo aqui, segundo dizem, naquela altura não há como é que se diz, não há o registro civil, há numa cédula. E vivi sempre aqui, acabei por casar, trabalhei aqui nos moinhos de água, que se tiverem o meu sobrinho, eu vou-lhe pedir a chave para ele mostrar onde é que eu comecei. Depois montei aqui 2 elétricos, aqui numa casa velha, que aqui onde está aqui esta casa de betão, que era a terreno meu, e eu dei aquilo ao meu... Não, vendi ao meu neto, que ele não quis dar, eu tenho mais netos. E depois, um dia, a conversar com o meu sogro, com telas em casa, que ele comecei a dizer, ele disse, se quiseres eu sou o teu sócio, e fizemos a sociedade, que começou em 68, a sociedade. E a firma era... A firma, ele até disse, como é que vamos fazer a firma? E as minhas filhas, quando eu fui registrar a minha filha mais velha, a minha mulher, a Maria Assunção Figueiredo, com a telas. E eu achava melhor pôr Figueiredo Tiorgas. E a senhora que lá estava a ter, andámos muito bem, era amiga, e disse, ó Tiorgas, podes pôr os nomes, mas estes 2 últimos não ficar, Catelas Tiorgas. Então eu disse ao meu sogro, olha, bota-se o nome das suas netas, só se bota Catelas e Tiorgas limitado. Perfeito. E ficou a firma. E assim. a firma era voltada para o quê? Era de... Na altura foi sempre a transformação de cereais. Ok. Eu fui sempre nisto, comecei com as burras e íamos daqui. Eu cheguei daqui muitos dias a pé daqui para Perdilhó. E a Martosa, se vocês conhecem o nome de Perdilhó, a Martosa conhece certeza. Saí às 5 da manhã, chegava às 5 da tarde. Eu nasci em 39, eu saí da escola com 9 anos. A gente era obrigado a começar logo a trabalhar. A minha mãe era moleira. A minha mãe, acho que veio sempre com os moleiros. E o meu pai era carpinteiro. Quando se casaram, ele deixou a carpintaria e dedicou-se à moagem com a minha mãe. E o moinho estava aqui perto? Era aqui. Era aí que a gente, se eu tiver a chave, eu vou-lhe mostrar onde é que é. Está diferente, porque aquilo tem mais 2 rodas, uma roda que não tinha, mas isso é totalmente diferente. No tempo da sua juventude, quando eram jovem, como é que se processava a moagem e a economia da moagem? Ou seja, a economia era de subsistência, era já voltada para o mercado? Como é que se dinamizava isso? Nós moíamos muito, na altura chamava-se a maquia. Por exemplo, era um labrador, um agricultor grande, e eu ia com a burra, ou com o cavalo que a gente tivesse, buscar esse milho aos lavradores, transformávamos e tirávamos uma tal maquia, que era X quilos, mas também já comprávamos e transformávamos e vendíamos às padarias. Só que no nosso tempo não podíamos peneirar, tirar o farelo, tinha que ser vendida tudo integral. Integral que é, vocês quando compram para o integral, ele agora não é integral a sério, porque se for de integral ele não cresce, fica como uma broa. Eles agora metem um corredor de farinha integral num saco de farinha e aparece farelo, mas isso o pessoal quer ver grande. E então íamos levar aos padeiros, já se levava farinha de milho, farinha de centeio, que gastava-se no meu tempo, vendia-se muita broa. Havia aí padarias mesmo normais, padarias pequenas, a cozer 200, 300 quilos de farinha por dia de broa. E o Sr. Manuel tinha autorização para... Tinha, isto tive sempre. Eu fui criado por Salazar, como vocês sabem, não sabem, que eu nasci em 39 e só foi em 73 e 74 que a gente ficou livre. E eu só tinha era direito a 6 toneladas de trigo por mês. Mas o gajo não sobrevivia com isso, o que é que se fazia? Pegava-se no caminhão, na altura já era caminhão, e dava-se a volta, porque havia na zona do norte... Trofa, Braga, Vilar de Pinheiro, havia muito trigo, agora não há nada, agora aquilo está tudo em estufas. Claro. E a gente ia ali e pagava mais um tostão em quilo ao lavrador, mas o lavrador também tinha medo de vender, porque se fosse caçado, no tempo de Salazar sabe como era. Pois. Mas a gente foi. Depois vi um dia qualquer, passado uns anos, eu dava muito bem com um gerente que estava, que na altura era a Federação Nacional Produtora de Trigos. E eu dava bem com um que já era de Viseu. E ele disse, opá, lá deixa, tu fintaste-me, que eu ia-te caçando. Foi ali na zona da Trofa. E eu disse, você está enganado.
Eu nesse dia estava em Cruz, que eu ia também buscar uma farinha do descasque de arroz para vender, isso era livre, e às vezes eu também trazia arroz, a malta que me pedia, vendia. E assim, nesse dia não. E sabe o que é que eu vou? Só me dão 6 toneladas por mês, o quê? Quando precisares de trigo, chega a minha vez. E a gente nessa altura tinha de pagar adiantado, íamos pagar ao Porto, à Avenida dos Aliados, e depois é que íamos carregar o trigo. E a partir daí nunca mais foi à Candonga. Quando entrou o Marcelo Caetano, libertou. E foi quando nos deixou peneirar e tudo. A gente fazia, começamos só a peneiração legal, foi no tempo do Marcelo Caetano. O da Ulta é mais ou menos da nossa idade. Até que nós, na altura, nós não tínhamos corrente suficiente. E fomos ter aqui, que era uma cidade particular, e eles pediram não sei quantos contos, na altura, não sei se foi 50 contos, mas isso também nesse tempo era muito dinheiro. Sim. Porque eu carregava 10 toneladas de trigo, o de arroz, são 10 contos, era 25 tostões. E nisso eu pensei em fazer a fábrica. E eu mais o moço disse, vamos aguardar disso uns dias, depois eles queriam 100 contos ou 150 contos para fazer a puxada de alta tensão, e eu depois ficava um posto mesmo à nossa beira. E até acabamos por não pagar nada, nem o Dolo pagou. Porque um dia eu estava no café, que já fechou esse café, e estava um senhor assim, um senhor ainda mais baixo do que eu. E eu estava a contar isso lá um fiscal que era das Ramas. Basta de pagar, quer isto, quer aquilo. Isto é uma piada, e a gente paga uma coisa que não é nossa. Porque aquilo depois não é nosso. Claro. E estava lá um rapaz, assim, novo, na altura, um pai da sua idade, porque... E eu vinha e disse, chefe, venha aqui, faz favor. Não é isso. E ele era da Xonop. Nessa altura havia três coisas de eletricidade. E eu disse, olha, temos lá, que havia o Valente Mar, o Caçarola, que ainda não existia, mas já queria fazer uma cabine, tinha lá uma moagem também, que ele tinha o amor trigo. E era o Doul, que ele foi gerente do Doul. Já estava debaixo da terra. E era aqui uma serração. Estava aí uma fábrica de rações, que era dos primos meus. Haviam 4 cabines. E ele vai assim, se isso for verdade, well, você se quiser venha lá, venha comigo à 10 e a gente resolve já isso. Eu boto isso de graça, as puxadas. Vocês fazem a cabine e eu boto de graça. Mas até esse gajo deixou o nome e eu disse, até que você tem a vossa corrente, que aqui, na altura aqui era a União Elétrica. Onde é que você está na Vila da Feira? Então, e para chegar aqui? Vocês fazem a cabine, está lá perto da EDP, está. A gente liga à EDP. E depois, quando fechar a nossa, é que tiramos, já tinha esse contrato. Depois lá fizeram o contrato e acabamos de ficar na mesma na EDP, porque depois o EDP veio ter connosco. E depois o meu Francisco, que mais me esquece, a gente agora vai para vocês fizerem-nos a cabine. Esse era mais maduro, era, também nasceu em Teresa. E eu ainda me ri, e eu já disse não e tal. Mas depois lá fizeram um acordo e acabou por ser eles a fazer a ligação. Mas deram de graça. Excelente. E ligaram essas 4 cabines de graça. Então o Sr. Tiorgas nunca participou na UDAUL? Fiz parte. Ainda chegou a fazer parte? Fiquei parte. Foi a primeira vez que eu entrei onde é que é a Assembleia. Estive na casa do conselheiro Albino de Reis, que era aqui de Loureiro. Foi quem concedeu a autorização da UDAUL. Mas depois a gente éramos para ser miúdos deles. E quando deu o despacho, o Marcelo Caetano deu o despacho, foi uma confusão ali para a zona da Figueira da Foz, que havia muitos descasques ali. Agora só está a trabalhar um ou dois. E ficaram todos por causa de caraças. A gente era obrigado, você estava em Venezuela, estava na América, estava na Alemanha, estava onde estivesse, escrever uma carta de Estado com aviso de recepção, se queria ou não aceitar a ser sócio. Chegou a ser 150 e tal sócios. Eu desisti. Eles queriam me dar 500 escudos, nós metemos 500 escudos, e eu disse, não quero nada disso. Eu não quero que também como eu a gente já estava a fazer a despesa daquilo, e desisti. Mas eu depois fiz-me, agora arrependi-me, porque aquilo ainda deu 100 e tal contos, cada cota. Mas olha, isto, meu amigo. Falou aí da Candonga.
anteriormente. Pode-nos explicar como é que funcionava mais ou menos a candonga? Então sempre assim. Pois, imagino. Tanto candonga de trigo como de arroz. De arroz, eu também descasquei muito de arroz. Aqui cheguei a descascar arroz muito lá embaixo. Depois comecei para os elétricos. A gente íamos, é por isso que eu conheço o Alentejo todo. Obviamente, porque a gente saía daqui, na altura, para chegar daqui a Coruche, com um caminhão vazio era preciso 7 horas ou 8. E não seriam apanhados pela intendência, não é? Não, a gente depois fazia, olha, a gente tinha sempre quem nos avisasse, mas foi algo, eu nunca fui caçado, mas houve quem fosse caçado. A multa era essa gente, olha, depois foi um próprio fiscal que ensinou como é que a gente devia fazer. Foi o próprio fiscal que... Era o nosso amigo que às vezes informava, e, naquela altura, se ele fosse, era logo expulso e nunca mais ninguém o ia, era o tempo de Salazar. E ele disse, vocês não digam que é para ganhar dinheiro para manter os filhos, ou para manter a casa. Vocês digam que compraram isto para fazer farinha para dar ao gado, que não sabe o que é, penso que é cevada. Pagámos uma multa de não sei quanto era na altura, eles tinham-nos pagar o arroz, e tinham-nos dar os sacos vazios e os filhos. Mas tínhamos de responder que não era para a gente guardar a vida para matar a fome aos filhos ou isto ou aquilo. E ficava o caminhão. Aí ficavam mesmo com o caminhão? Ficava o caminhão. E eu recordo, mandou aqui o fiscal, que era o Aguiar, e ele pensava que ia para Presidente da República o Primeiro-Ministro. Ele disse mesmo isso a mim, na reta da tocha à beira do cemitério. Eu vinha a vir com uma carga de... Também ainda era no tempo da candonga, mas já estava no tempo do Armacelo, coitado, aquilo já estava muito mais diferente. E ele então, ele fez-me paragem, o que é que tu levas aí? Por acaso levo farinha de trigo. Que eu já, no meu tempo, tinha uma fábrica em Cruz, e ele levava o trigo, fazíamos um negócio e trazia a farinha e vendia. E um dia estava a descarregar no Porto, no armazém, era o Manuel da Costa, também já faleceu, acho que os filhos são meus, e ele deixou 10 sacos à porta. Eu disse ao Sr. Costa, olha que eles passam por aí. Pois. A estola, o padeiro vai já buscar isso. Eu ainda não estava a chegar a casa, ele já tinha um telefonema aqui em casa. Olha, quando pior é chegar com o telefone, não havia telemóvel. E então, eu não avisei. E então, opa, disse que não sabia, foi o gajo que me apareceu aqui, não sabia quem era, porque a gente fazia assim. E ele tinha o resto da farinha no armazém escondido, que a gente metia o carro lá dentro, mesmo à beira da estação de Cambanhá. Metíamos aquilo lá dentro. Então a inspeção andava sempre atenta. Oi, aquilo. E esse Aguiar, esse fiscal, chegou-me a dizer a mim: se eu sabia o que era hoje, eu não tinha feito o que fiz. E contou-me uma história que eu fiquei parvo. Um senhor que vinha com azeite, com arroz, parece, trazia assim uma série de alimentos para a alimentação humana. E ofereceu 60 contos naquela altura. E ele pegou no gajo, prendeu, o entregou, diz ele, nunca mais vi o senhor. Levou o carro, ficou tudo. E automaticamente aquilo ia para... Então perdia-se a produção e... Tudo, perdia tudo. E esse homem nunca mais ninguém eu. Que ele tentou comprar a autoridade. E no tempo de uma ditadura sabe como é. No ano de 1968, que foi quando o Sr. Manel Teorgas abriu a firma com o seu sogro, correto? E então, mas conte-nos então... Também era tudo, não se podia peneirar nada, era tudo integral, tudo rama, que se chama integral. Ok. A farinha era vendida precisamente, só tínhamos, limpávamos o cereal, não é como agora. Até vinha aí uma era, quando o cereal vinha muito sujo, a gente guardava aquele trigo mais para quando viesse verão, para lavá-lo no rio. Agora nem pensar lavar no rio, a água é uma miséria. E tínhamos uns cestos de esbimos, metia-se lá, era um balde assim grande, furado por baixo, a gente montava e a sujidade vinha toda de cima e mandava-se para o rio abaixo, e os patos começavam-se a comer aquilo. E a pedra ficava no fundo, a gente estava devagar e a pedra ficava no fundo. Mas como é que era? E eu depois ia secar. Quando eu montei a fábrica, disse ao meu sogro, opá, se eu conseguir, que eu queria, estava com ideias, que tinha um sogro que me emprestava o dinheiro. Ofereceu-me 800 contos. Eu disse, para que era 800 contos? O armazém fazia-se com 100 contos, mas o armazém taludo. E foi quando se gastou 100 e que contos.
E eu disse, bastava a gente trabalhar com aquele lucro que tínhamos, 30 toneladas de trigo por mês. E já conseguiam ter... Já davam para a gente defender-se bem. Quais foram as principais diferenças que conseguiu ver no tempo que abriu a firma para depois do 25 de Abril? O que é que... Melhoramos muito e o ano que a gente tivemos melhor foi o ano de 80. A década de 80, pois. Aí ganhou-se muito dinheiro e já estava o meu sócio comigo. Começou-se foi libertada a parte já a gente a peneirar. A peneirar começamos a aumentar muito. Aumentou-se mais. A parte da produção. E depois, não é como agora. Agora isto fala-se, mas isto vai acabar em 3 ou 4 anos. Só podemos dizer os gajos são os ladrões. O resto, porque eles só protege o grande. O trigo e o milho entram na bolsa. Um pequenito não tem capacidade de comprar um navio de trigo cada vez que vem. Claro. Porque o trigo a gente agora não cultiva quase trigo nenhum aqui. O norte, aqui atrás do monte também cultivava trigo, agora só cultivo 60 e pouco. Agora não há... mas também trigo no tempo de Salazar só tínhamos para 2 meses. Não tínhamos mais. Arroz é que já eu acho que éramos autónomos, agora não sei. Ao nível das máquinas de produção? Foi-se aumentando, foi-se botando... Eu quando comecei com a moagem, o Cantela 20 horas, ainda era muito manual. Pois, exatamente. Era a farinha aqui numas caixas. A farinha, se vocês virem a moer lá embaixo, deve ver, eles para moer um bocado de trigo, o farelo vai para a frente. O que é fininho fica rente à parede. E a gente caldeava para aquilo com uma pá, porque senão ia mais farelo, mais farinha para as pessoas, quando não fosse para peneirar não tinha problema nenhum. E pois agora não, agora é tudo maquinizado. Agora mete-se o cereal, entra lá num tagaão, vai para os silos, divididos, que há mais que uma qualidade de trigo, e passa uma máquina de limpeza a seco, depois o trigo tem que levar uma umidade, senão a farinha fica podre. A produção que a gente melhorou muito foi em 81, 82, okay. Quando fizemos a fábrica nova. Já tínhamos, mas agora estamos mais modernos, agora estamos mais... agora temos lá um ensaque que dava para ensacar algumas 6 fábricas ou aquelas já de produzir. Se fosse sacos de 25 quilos, tira uma média de quase 500 sacos por hora, de 25 quilos. Já agora a nível de trabalhadores, a firma... Aqui na fábrica trabalha com uma pessoa, praticamente. É só com uma pessoa então? E sempre foi assim? Não, agora é tudo maquinizado. Pois. E quando estamos a tirar farinha, estão 2 pessoas, porque a linha de montagem é curta, okay. E aquilo tira 4 paletes e se a gente não tiver que as tira, ela dispara. Mas já eu conheço fábricas que têm uma linha que leva para aí 20 paletes. O mesmo tipo de senhor que está a tomar conta, pega no empilhador e arruma a farinha das paletes. E antes do 25 de Abril, mais ou menos quantos trabalhadores é que a fábrica tinha? Nós também moíamos muito pouco. A gente morria, sei lá, mas chegamos a ter uma dúzia de empregados. O que é que a sua firma produzia? Nessa altura, em 68, presumo que fosse farinha de trigo. Era trigo e milho e centeio. Moíamos sempre essas 3 coisas. E mudou alguma coisa com o seu tempo? Não mudou praticamente. Só começamos a moer mais tarde, foi a trinca, o arroz partido para as padarias, para tender. Até que a gente chama o bolo de arroz e o bolo de arroz leva para aí 5%, nem 5% de farinha de arroz leva. É tudo farinha de trigo. Já aqui moía as 3 coisas, aqui embaixo. Já moía o centeio, milho e trigo. Tínhamos umas pedras próprias para moer o trigo, que era ali tiradas em Gondeixa. Quando em Briga foi descoberto eles a tirar as pedras. E eles tiravam aqueles calhaus grandes e eu depois produzia as pedras à mão, aquilo era tudo feito à mão. E depois apareceu essa cidade por baixo. Foi quando ele foi descoberto e parou a tirar das pedras, mas também isto depois acabou com essas pedras, já não deu resultado para nós. Era preciso picá-las, afiná-las a quase 2 vezes por semana ou mais. Durante a década de 50, de 60, como é que eram os outros moinhos aqui na região, em comparação com o seu? Mais ou menos tudo igual.
Uns melhores, uns muito mais, outros muito menos, outros melhores condições. Mas nem todos tinham autorização com o Sr. Manel? Todos tinham. Todos tinham autorização? Tinham, Okay. todos tinham. Então a candonga era só a passar A candonga era quando a gente queria crescer. Pois. Porque, sabe, um gajo ia buscar a fornada ao labrador e não tendo mais outro meio de vida, para tirar para o caldo e... Então a autorização todos tinham. A Todos questão tinham. da candonga era passar o limite do que poderiam ter. que isto, na altura, era considerado moagens da rama. Pois. Está a perceber? Não era... Pronto, era moagem, e as outras eram moagens espoadas. Como, por exemplo, o trigo é o mesmo. E agora há uma série de qualidades de farinha de trigo. Exato. E quando no meu tempo havia só 3 qualidades de farinha de trigo. Era a de primeira, a de confeitaria e a de segunda. Agora, com o mesmo trigo, leva um pozinho daquilo, um pó daquilo, um pó daquilo, faz uma data de... Exato. Porque vocês, agora qualquer padaria lança a massa, o pão, e passado uma hora está cá fora. Mas no meu tempo não. No meu tempo os padeiros tinham que começar às 10 da noite, mais tardar, e o primeiro pão aparecia às 6 da manhã. Pois. Para entregar. A gente entregava a farinha durante o dia, não era preciso à noite. Às vezes alguns esqueciam-se, lá vinha, parecia que tocava à porta, ou tocava o telefone, eu tinha sempre o telefone na cabeceira da cama, mas também foi poucas vezes. Mas cheguei tinha a ideia de como existia, pronto, a fiscalização, tinham de entregar a farinha à noite para tentar escapar. Não, a farinha, aquela praticamente era legal. Pois, está bem. A que não era legal, o padeiro é que escondia em casa dele. Pois. Okay. Está a perceber? Claro. Tinha uma casa própria e só ia buscar na altura. Eles podiam, e até aconselhavam, agora nem fazem isso. Por exemplo, a padaria coze 500 kg de farinha, são 10 sacos agora, de 50 kg. E ela ia permitir-lhes ter aberta aquela farinha aberta para arejar. Que a farinha está tapada. Mas agora eles usam mais, mete para aí 1 minuto ou meio minuto na mecânica e a farinha, para libertar a farinha. É mais mecanizado. Mas é o pó que ela leva, isso tudo que ela leva, que faz o pão rápido. Até a farinha levada numa hora. Numa hora, menos. E depois está o forno quente, sempre a andar. Ora bem, depois, quando no tempo de Salazar, eles queriam acabar com as padarias de Ula. Eles queriam que fizesse obras. Foi quando se juntou as padarias grandes. Que são essas, eu não sei se é do vosso tempo, a Padouro, no Porto, ela acho que ainda existe, mas agora é uma coisa de nada. Tinha um balcão na rotunda da Boa Vista, que aquilo era as pessoas iam lá a comprar pão, a comprar isto e aquilo. E essa chegou a gastar 20 toneladas de farinha por dia, de trigo só, de primeira altura, ainda era primeiro. E broa, integral a nós, da altura não podíamos vender, gastava um caminhão por semana de farinha integral. Porque o integral naquela altura era feito mesmo integral. E o integral, você, por exemplo, compra o pão integral, congela, passado de 2 meses, você tira-o de manhã, ele está, parece que foi cozido na hora. Está a perceber? Porque só leva fermento, não leva mais nada. Pois. É como o pão duro só leva fermento. Pois, não tem aqueles E aditivos. leveda, tem que levedar, porque agora é conforme o tempo. Agora de verão é capaz de levedar para aí 4 horas, mas de inverno leva para aí 6. A levedar. Só leva fermento, não leva mais nada. E então, depois, as padarias, para ter um padre que a gente tinha, que é aquele busto que lá está na beira da igreja, dava-se muito bem com o Valde Guimarães. E eu até fiquei surpreendido com o Valde Guimarães, da maneira que ele me tratou quando um dia lá foi mais tarde. E o padre, lá que eu entrei em contato, o padre tinha uma potência do coração naquela altura, sabe? O padre tirava um gajo lá dos gajos, mas também punha lá se fosse preciso. E convidou o Valde Guimarães vir aqui a Ula, fazer uma visita às padarias. Ele tinha uma recepção ali naquela primeira rotunda em Ula, estava lá até a data de Malta, e havia um canastreiro que fez uma canastra pequenina, e fez, não sei se vocês já algum dia comer pão da Lourdes, daquele pequenino. Mas Nunca experimentava. aquilo é só cores, para mim não tenho tempo de dar para aquilo. E ele, quando viu aquilo, vai assim, não, isto não se pode acabar.
provou o pão, não pode acabar. Eu tenho que estudar o meu processo. Lá foi. Depois, é que deu o nome Albo Regional. Ficar Albo Regional. E, como não era só, não era só o, havia Baldilho e Amarante. Ficaram os dois, os três, pronto, eram umas pequenas obras e continuam sempre o pão duro. Sempre. Depois as padarias, para ter o tipo do nosso pão, que eles perguntavam, e eu dizia que eram os padeiros mais novos, que os velhos sabiam fazer esse pão. E eu não percebo nada de padeiro, mas anda e vai aprendendo e vai tendo dicas. Eles arranjaram também, pôr os peneiros a peneirar em casa, já elétricos, bom, quando eu comecei a peneirar, e peneirava a farinha para gastar a nossa farinha para fazer o Albo Regional. Fazia-se pão assim. Mas tinha que dar. Havia uma concentração que também já estava abandonada ali ao bar. Essa gastava-nos a nós, gastava 10 sacos de farinha, 500 quilos por dia. Tinha 2 fornos de ramalho dos grandes, aquilo ia dar nas mecânicas, tinha mecânicas de 150 quilos, ia lá para dentro de uma casa, depois aquilo era tal, 4 gajos ali, aquilo era sem pão, só saía às 9 e meia para ir para os restaurantes. A espada era mesmo muito parecido com o Dulo. Só que o Dulo, o da Luz de Rezende, é mesmo em galvanaria. É da forma tradicional. É a forma muito antiga. E nada, queima a lenha lá dentro, depois tem-se barrer, então fica, ainda assim às vezes aparece um bocadinho de carvão. Qual é que é a sua percepção aqui da região e mesmo da sua firma enquadrada na região? Ora bem, aqui a região eu não vejo que isto está mesmo bom para mim, na minha maneira de ver. A minha firma é das pequenas, que amanhã o além, basta eles que... Olha, eu já peço para vir aqui, segundo disse a minha filha, de tirar trigo aqui de Porto. Já temos a escola de Lisboa. Já isso carece mais o transporte. Pois. Portanto, é uma região que não está... Agora, se eles... Eu não sei se entreguei isso a eles. Eles andavam a juntar-se os dois moageiros pequenos para mandar vir um navio de trigo para Aveiro. A gente tem uma capacidade de só de 2.000 toneladas, mas arrumava-se o armazém.